estou errada por pensar que meu namorado cruzou a linha aqui? Meu namorado de 26 anos e eu com 24, estávamos trabalhando em um projeto freelance, onde acabei ficando amigo de um dos colegas do cliente. Após o término do projeto, ele pediu meu número apenas para manter contato caso ele voltasse para a cidade. Embora meu namorado tenha achado estranho eu ter dado meu número a ele, não recebi nenhuma vibração romântica ou assustadora dele, foi muito amigável e profissional. E ele é casado. Algumas semanas depois, ele me mandou uma mensagem com algo relacionado ao trabalho. Conversamos por cerca de 2 dias antes de suas mensagens começarem a ficar sedutoras. Eu imediatamente parei de responder e ele também parou de enviar mensagens de texto depois que viu que eu não iria responder. Eu casualmente mencionei isso ao meu namorado dizendo: "Ei, olha, você estava certo." Ele ficou furioso porque eu dei a ele meu número em primeiro lugar e me pediu para bloqueá-lo. 2 dias depois, o cliente me liga pedindo para fazer uma ligação com sua equipe global e RH porque uma reclamação formal foi apresentada contra esse cara. Acontece que meu namorado tirou prints da conversa dele do meu telefone, isso sem meu conhecimento, e apresentou uma reclamação ao cliente. Eu não podia acreditar o quanto isso tinha explodido fora de proporção. Quando confrontei sobre isso, ele disse que sabia que eu não tomaria nenhuma atitude e achava que resolver o problema com ele era a única maneira. Ele também disse que eu era muito ingênua para dar meu número em primeiro lugar. Não sei com o que ficar mais chateada, em pensar que esse cara poderia perder o emprego por me enviar 2 mensagens de flerte depois que nosso relacionamento profissional acabou ou sabendo que meu namorado poderia fazer uma coisa dessa sem me perguntar se eu estava confortável. Eu mesma teria feito isso se ele tivesse continuado a me enviar mensagens ou se tivesse sido insistente. Ele parou de enviar mensagens de texto quando parei de responder, e não acho que tenha sido grande coisa aqui, exceto talvez para sua esposa. Mas isso que meu namorado fez me deixou muito desconfortável e parece paternalista, embora ele afirme que veio de um lugar de pessoas muito protetoras. Muitos comentários aqui dizendo que eu não deveria ter dado meu número em primeiro lugar. Concordo, foi um erro da minha parte. Não, eu não estava gostando da atenção. Ele não era um cara aleatório que conheci em um bar, ele era um colega com quem eu trabalhava há quase 2 meses. É muito comum manter contato com pessoas com quem você trabalhou, já troquei números com colegas do sexo feminino também. No entanto, eu não pude ver através de suas intenções que estão em mim. Para a reclamação, não estou retirando a reclamação. Acredito que isso prejudicaria ainda mais minha reputação. Alguns comentários também mencionaram corretamente que posso não ser a primeira mulher com quem ele tentou isso. Então provavelmente é melhor que uma investigação esteja sendo realizada. No entanto, explicarei meu ponto de vista ao RH e explicarei que não foi muito sério no meu caso, mas uma iniciação foi feita e eles podem continuar a partir daí. Sinto que é o melhor que posso fazer no momento e espero que os efeitos que isso tem em minha carreira sejam administráveis. Quanto ao namorado, estou muito ocupada lidando com essa bagunça para processar suas ações. Este foi um comportamento muito inesperado de sua parte, e ele ainda não parece entender por que estava errado. Traí minha noiva e agora estou em dúvida, casar ou terminar. Olá pessoal, criei uma conta no Reddit só para pedir conselhos. Tenho 27 anos e estou em um relacionamento há 4 anos com a minha noiva, que atualmente tem 25, sendo 2 anos e meio de namoro e 1 ano e meio de noivado. Somos do interior do Rio de Janeiro. Porém, estou querendo desistir do relacionamento, pois me sinto em conflito e sinto que casar pode ser uma decisão ruim. Infelizmente, com 6 meses de relacionamento, traí a minha namorada com uma garota de programa. No começo namoramos muitos meses à distância, e eu me senti inseguro se esse relacionamento daria certo de verdade. Claro que isso não é uma justificativa, mas eu acho que isso me fez valorizar menos o relacionamento na época. Até hoje eu não entendo o que aconteceu aquele dia. Me lembro que eu tive um problema com o meu celular e levei ele em uma assistência técnica. E na volta para casa, precisei pegar transporte público que ficava perto de um local onde aconteceu o ato. Antes do namoro eu já tinha ido nesse local. Na época eu senti um desejo sexual fortíssimo e acabei deixando esse desejo me dominar.
Sei que não existe justificativa para isso e peço que segurem a vontade de me chamar de otário e dizer o quanto eu pisei na bola. Eu me arrependo amargamente do que fiz e nunca cometi o mesmo erro. Após 1 ano da traição, confessei a ela o que fiz, pois sempre me senti angustiado e culpado. Pedi perdão a ela e pedi para continuarmos juntos. Me esforcei ao máximo para não gerar nenhum tipo de insegurança nela, e ela, com muita dificuldade, continuou comigo. No início, foi muito difícil, mas com o tempo, as coisas foram se acalmando. O problema é que ocasionalmente nós nos lembramos desse passado. Ela sente medo de acontecer de novo, falta de confiança em mim, e eu me sinto angustiado e desgastado. Durante o relacionamento, já considerei terminar algumas vezes, mas nunca tive forças e coragem. Eu sempre me convencia de que o relacionamento vale a pena e que eu deveria ficar com ela porque ela é uma ótima pessoa, carinhosa, gentil e me respeita. Mas ultimamente essa tensão dentro de mim cresceu muito, e até mesmo com a minha razão, eu entendo que casar pode ser uma decisão ruim. 3 meses atrás, fiz algumas sessões de terapia com um psicólogo para falar sobre o meu relacionamento e minhas dúvidas. Ele me ajudou um pouco e abriu um pouco a minha mente, pois eu tinha alguns pensamentos disfuncionais, e o psicólogo me ajudou a lidar com isso. Algumas vezes, eu já pedi à minha noiva para fazer terapia e conversar sobre esse assunto com o psicólogo, mas ela nunca quis. Ela diz que não se sente confortável em falar sobre coisas pessoais com outras pessoas. No geral a gente se dá bem, não temos discussões e temos poucos atritos. Qual casal não tem umas diferenças de vez em quando? A nossa comunicação não está muito boa nas últimas semanas. Conversamos um pouco sobre a organização do casamento. Eu sinto que ela está um pouco insegura também. Ela já me disse que sente medo de eu cometer o mesmo erro novamente. Se não fosse esse problema do passado, sinto que eu e ela poderíamos formar uma ótima família. Pessoal, o meu objetivo com esse post é receber conselhos sobre o que é mais sensato. O que vocês me aconselham? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Internamente eu sinto que o caminho correto é terminar o relacionamento. Atualização, pessoal, obrigado pelos conselhos, de verdade. Acho que esqueci de falar que há um bom tempo eu sinto essa dúvida, mas há alguns meses isso começou a afetar bastante o meu emocional, e acredito que também já afetou e afeta o da minha noiva também. Me sinto cansado e desgastado dessa situação também. Não quero casar e sentir isso para o resto da minha vida e também não desejo isso para ela. Um ex-tóxico me enviou uma foto não solicitada do membro dele, então tirei uma captura de tela e enviei para a esposa dele. O título diz tudo. Isso aconteceu há alguns anos. Fiquei com um cara por quase 2 anos e terminei quando peguei ele me traindo depois de suspeitar por um tempo. Vários anos se passaram e ele continuou tentando falar comigo e nos reaproximar, tudo antes e depois de engravidar essa outra garota e se casar com ela. Eu bloqueei por vários anos, ele tentava falar comigo por outros números, eu também bloqueei. Eu havia excluído o WhatsApp por um período de tempo, reinstalei depois para usar, sem perceber depois de excluir a conta e reinstalar, ele remove os números bloqueados da conta. Com certeza depois de algum tempo, ele tentou falar comigo novamente confessando seu amor eterno, ele já era casado e tinha 2 filhos neste momento. Antes que eu tivesse a chance de bloqueá-lo, já que estava ocupada no trabalho, ele me enviou uma foto bastante gráfica de seu membro. A foto estava em seu suposto quarto com muitos detalhes do fundo da sala. Tirei uma foto da conversa unilateral e da proverbial imagem não solicitada e enviei para sua esposa via Facebook Messenger. Minha família conhece a família dele, então ela não foi difícil de encontrar, apesar de ele estar bloqueado do meu lado. Fui breve, mas disse a ela que sou a ex que ele traiu, para ter cuidado com seus modos e que sinto muito por ter que mostrar isso a ela. Bloqueei o número dele novamente, pensando em manter o WhatsApp ativado e seguir em frente com minha vida. Eles ainda estão juntos em um casamento aparentemente turbulento. Eu me sinto péssima porque eles têm filhos e ela parece uma boa pessoa, mas ele é um lixo. Achei apropriado compartilhar aqui.
Atualização para todos os preocupados com pornografia de vingança. Além disso, há mais de 5 anos, ele mora no México e eu moro nos Estados Unidos. Sou meio mexicana e meio americana. Tenho muitos familiares na cidade onde ele mora, vários na polícia, e meu primo também é juiz lá. Falei com a menina e estamos bem. Ela não impediu que o garotão tentasse entrar em contato comigo por um número diferente um tempo depois. Obrigada. Colega de trabalho não vai respeitar o novo nome de um aluno, então eu não vou respeitar o dela. Contexto: sou professor do ensino médio. Cerca de 3 anos atrás, uma aluna e seus pais entraram na escola pouco antes do início do ano. Este aluno frequentou nosso distrito desde o jardim de infância como Jacob. Agora, aos 15 anos, ela se assumiu trans e queria ser conhecida como Janete. Ela teve todo o apoio de sua família e, junto com eles ao seu lado, sentou-se com a administração antes do início do ano para ajudar a descobrir como lidar com a transição na escola. No geral, foi bem fácil. Janete não tinha aula de educação física e não era atleta, então vestiários não eram um problema. Ela obviamente não se sentia confortável em usar o banheiro masculino e sabia que muitas garotas ficariam desconfortáveis com ela usando o banheiro feminino. Foi feito um acordo, com a total participação e aceitação de Janete, para que ela pudesse usar os banheiros individuais da clínica ou do escritório principal. O único problema era o nome dela em nosso sistema de gerenciamento de notas. Da maneira como a lei funcionava em nosso estado, os registros educacionais dos alunos, do qual nosso sistema de gerenciamento de notas era considerado parte, tinham que estar no nome legal do aluno. Não poderíamos mudar Jacob para Janete sem uma nova certidão de nascimento ou documento legal de mudança de nome. Como Janete ainda não estava em transição legal, uma solução alternativa foi encontrada. No sistema de gerenciamento de notas, existe um local onde podemos colocar anotações sobre os alunos. Normalmente eles são reservados para coisas como por favor, entre em contato com a mamãe no número do trabalho dela durante o dia ou o papai não pode pegar o aluno sem a permissão da mamãe. Eles não eram registros oficiais e eram usados apenas para manter professores, administradores e funcionários cientes de questões importantes relacionadas a esse aluno. Então, para ajudar Janete, foi colocada uma nota que dizia: Jacob deseja ser conhecido como Janete, por favor. Refira-se a ela como tal em todas as comunicações e interações. Então, a escola começou. A maioria das crianças não teve problemas em mudar de Jacob para Janete, ou em respeitar sua nova identidade como menina. A geração Z é ótima assim. Todos os professores fizeram a troca com apenas pequenos soluços. Alguns dos professores mais velhos deram-lhe o nome errado ou o gênero dela por puro hábito de conhecê-la há anos. Mas um pedido de desculpa sincero e uma correção rápida mantiveram as coisas funcionando sem problemas. Janete estava feliz. Seus pais estavam felizes. Tudo estava bom. Até o segundo semestre. No final do semestre de outono, Janete terminou uma aula eletiva de um semestre com um professor e estava mudando para uma aula eletiva de um semestre com a velha Cadela, uma mulher notoriamente difícil de compartilhar oxigênio. A velha Cadela estava a cerca de 5 minutos da aposentadoria e a 10 minutos do túmulo, com base em suas constantes queixas de problemas de saúde. Ela também estava presa em seus caminhos e se recusava a mudar suas rotinas, opiniões ou hábitos. A velha Cadela também era viúva e recentemente começou a sair com um viúvo que trabalhava em nossa equipe de manutenção. Isso é importante. Pouco antes do Natal, e no final do semestre de outono, a velha Cadela e o viúvo homem da manutenção se casaram. Como acontece com muitas pessoas recém-casadas no mundo, ela mudou seu nome em toda a escola, folha de pagamento, sistemas de computador, placa de identificação da porta, etc. Ela não era mais a velha Vadia Jones. Agora, ela era a velha Cadela Smith. Um dia, logo após o início do segundo semestre, Janete veio à minha aula que ela tinha logo depois de estar com a recém-renomeada velha Cadela Smith, parecendo que estava chorando. Comecei a aula com uma tarefa e puxei Janete para o corredor para conversar. Lá, ela confidenciou que a senhora Smith continuava chamando-a de Jacob, apesar de metade da classe corrigi-la e defendê-la. A senhora Smith aparentemente dispensou o erro dizendo que ela apenas esqueceu e tentaria lembrar da próxima vez. Isso durou algumas semanas.
Toda vez que Janete estava na aula da senhora Smith, ela se referia ao aluno pelo nome anterior. Toda vez que ela fazia isso, os alunos a corrigiam e lembravam que o nome do aluno era Janete, não Jacob. Toda vez que ela era corrigida, ela apenas dizia: esqueci, vou tentar lembrar da próxima vez. Os alunos, incluindo Janete, foram à administração para fazer reclamações. A coordenadora conversou com a velha cadela e a lembrou da transição e do novo nome de Janete. Várias vezes, ela foi solicitada a ser respeitosa e se referir a Janete apropriadamente. Todas as vezes a velha cadela se escondia atrás de sua idade e hábito, dizendo: estou tentando, mas sou uma velha que não consegue mudar hábitos facilmente. Vou tentar, mas é apenas um erro honesto. Eu posso estar disposto a aceitar essa desculpa, se não fosse pelo fato de que outro professor, de quem sou próximo, me disse que a velha cadela estava subindo em seu cavalo alto na sala dos professores um dia e confessou que ela tinha nenhuma intenção de definir o gênero de Janete apropriadamente ou usar seu novo nome. Ele foi Jacob por anos e o sistema diz que ele é Jacob, então é assim que vou chamá-lo. Então é hora da minha vingança. Você não pode desrespeitar os alunos e sair impune. Como homem gay, é especialmente pessoal para mim quando estudantes LGBT são desrespeitados. Mas como a velha puta quer jogar, eu jogo. Daquele dia em diante, eu só me referi a ela como Senhora Jones, em vez de seu nome de recém-casado Smith. Fiz questão de fazer isso em voz alta e na frente dos alunos também. Quando ela me corrigia, eu apenas dizia: sinto muito, é apenas um hábito. Vou tentar lembrar da próxima vez. Isso a enfureceu, mas não havia muito que ela pudesse fazer. O bônus adicional foi o amor inerente da geração Z. Sem eu envolver um único aluno, logo cerca de metade do corpo discente esqueceu que a velha cadela havia se casado. Claro, todos eles prometeram tentar se lembrar da próxima vez. Foi glorioso. Toda vez que alguém a chamava pelo nome anterior, a velha cadela ficava chateada e reclamava sobre as pessoas que a desrespeitavam. Ela tentou colocar o administrador do seu lado, mas o diretor legal, embora um pouco covarde, apenas disse: bem, tenho certeza de que é apenas um erro. Ninguém chamaria intencionalmente alguém pelo nome errado. Pelo resto do ano, ela travou uma batalha perdida sobre respeitar seu novo nome. Deixei aquela escola, por outras razões, no verão seguinte, mas pelo que me disseram, ela lutou contra essa batalha até se aposentar em maio passado, coincidentemente, no mesmo ano em que Janete se formou. Me jogar para os leões? Não, acho que não. Trabalho para uma empresa de equipamentos médicos, especificamente no departamento de contratação. Lidamos com a papelada para instrumentos de milhões de dólares globalmente e eu lido com metade dos Estados Unidos em meu território. Pode ser desafiador e, se um cliente não assinar um contrato, pode custar centenas de milhares de dólares por dia se algo quebrar. E se eles não assinarem por minha causa, então isso pode voltar para morder a bunda da minha empresa, porque podemos ter que pagar pelo conserto nós mesmos. Isso nunca aconteceu ainda, apenas uma consequência potencial. Vou bater na madeira agora, então sou meticuloso com meu trabalho. Meia hora atrás, recebi um e-mail de um dos meus gerentes de conta, vamos chamá-lo de Ank. A linha de assunto não era diretamente hostil, mas foi marcada como importante e listou uma conta maior. Ank me enviou um e-mail querendo saber por que um contrato não havia chegado ao cliente, basicamente perguntando: ei, isso está muito passado e a culpa é sua, gostaria de se explicar? Ele enviou uma cópia para seu chefe e meus supervisores para que todos pudessem ver meu grande erro. Pesquisei e olhei, e ele estava certo, o contrato do cliente expirou há 8 meses. Um pouco mais de pesquisa e descobri que ele me enviou um e-mail sobre o equipamento deste cliente em setembro passado. Então eu reli a cadeia de e-mail, era uma conversa de meio ano atrás, afinal. Felizmente para mim, mantenho todos os meus e-mails arquivados perfeitamente, conta por conta, e até mesmo codificados por cores em cada pasta com base em informações e assuntos. É tedioso, mas definitivamente pode ser útil se eu precisar olhar para trás por qualquer motivo. Então enviei-lhe uma resposta. Oi Ank. Estas são as 2 peças de equipamento sobre as quais você perguntou em 10/09, correto? Os que estavam fora do meu alcance.
No último e-mail que vi de você sobre isso, anexo, você disse que estava fechando um contrato para esse equipamento, porque minha equipe não lida com esses tipos de contratos, o que confirmei para você no anexo e-mail de 22/10. Se eu deixei alguma coisa escapar aqui, não hesite em perguntar. Sempre feliz em ajudar. Em seguida, anexei o e-mail onde disse a ele que não cuidaria disso porque não era meu trabalho e também anexei o e-mail onde ele reconheceu que eu estava correto e disse que cuidaria disso sozinho. Eu mantive nossos 2 supervisores em cópia. Afinal, foi ele quem os adicionou. Eu basicamente disse a ele sim, você perguntou sobre isso, e nós determinamos que não era de forma alguma meu trabalho e definitivamente algo que você deveria lidar, e você disse que cuidaria disso 6 meses atrás. Você não lidou com isso como você disse que você seria, na frente de nossos chefes. E agora o chefe de Anki pode começar o dia lendo sobre como Anki prometeu um contrato a um cliente meio ano atrás e nunca cumpriu. Suspeito que Anki se encontrará com seu chefe em algumas horas para discutir isso. Vai ser um dia muito difícil para o Anki. Se alguém tentar me jogar para os leões, estou pronto para um golpe de judô. Eu não vou sair assim. Tinha a colega de quarto do inferno e não conseguia me livrar dela, então tornei a vida comigo o mais miserável possível. Isso aconteceu em 2008 ou 2009, mas achei que esta comunidade iria gostar da história. Em 2008 eu tinha acabado de deixar meu marido. Eu peguei traindo várias vezes e acabei superando. Uma nova garota, vamos chamá-la de M, começou no meu trabalho e fizemos uma amizade rápida. Eu estava no meio de fazer as malas e sair de casa. Eu precisava de um colega de quarto para um novo apartamento que estava procurando porque meu salário não pagaria as contas. Então vamos morar juntos e viver juntos pacificamente por um tempo. Eu estava seguindo em frente com minha vida. Eu tinha conseguido um emprego melhor remunerado, estava passando mais tempo com meus amigos e me sentia bem com a vida na época. Na época eu tinha 25 anos, era solteira e não procurava nada sério. Então tinha um amigo com benefícios que ficava algumas vezes por semana. Amy estava bem com isso na superfície. Isso não a afetou de forma alguma. Meu amigo não frequentava nossa casa. Ele não comeu em nossa casa. Ele não usou nossos suprimentos domésticos. Meu relacionamento com ele a afetou exatamente 0%, mas acho que ela estava um pouco chateada sobre o fato de que eu estava recebendo alguma atenção e ela não. Ela flertava com ele, ia visitá-lo onde ele trabalhava, etc. Mas ele absolutamente não se interessava por ela. Foi aqui que as coisas começaram a piorar. Para contextualizar, ela havia se casado algumas vezes, ela era 13 anos mais velha que eu, e os pais tinham a custódia total de seus respectivos filhos. Ela estava namorando alguém, mas ele já estava em um relacionamento. Então ele não estava prestes a se comprometer com nada além de parar por 30 minutos depois de trabalhar no turno da noite todos os dias. Tentei apontar todas as bandeiras vermelhas, mas ela estava convencida de que era amor. Esse cara costumava dar em cima de mim constantemente na frente dela. Ele foi muito aberto sobre estar em um relacionamento sério com sua namorada, então não tenho ideia de por que Amy pensou que isso iria a algum lugar. Depois de alguns meses conheci alguém com quem queria levar a sério, então começamos a namorar. Vamos chamar o cara de Tom. Tom e eu ficamos sérios bem rápido. Ele estava vivendo em uma situação horrível, então ele foi morar com Amy e eu rapidamente. Acho que foi depois de um mês de namoro. Então nós temos nosso quarto e ela tem seu próprio quarto. As contas passaram de meio a meio para um terço minha, um terço dele e um terço dela para garantir que as coisas ainda estivessem equilibradas. Tínhamos uma cozinha compartilhada, sala e banheiro. Depois que Tom se mudou, ela começou a dar em cima dele abertamente na minha frente. Todo cara que eu tinha em minha casa, mesmo apenas amigos, ela tinha que dar em cima. Nenhum deles jamais aceitou isso. Todos a rejeitaram e acho que isso contribuiu muito para o comportamento dela. Nas semanas seguintes, Amy fez de tudo que não podia. Ela parou de pagar o aluguel, recusou-se a comprar comida e comia tudo que Tom e eu comprávamos, não lavava a louça. Tínhamos 2 gatos, um dela e um meu. E ela nunca limpava a ninhada de seu quarto, então seu gato usava o chão do corredor como banheiro todos os dias. Todos os dias, quando chegava em casa do trabalho, havia uma grande pilha fumegante de merda de gato bem na porta da frente, no meio de uma poça gigante de urina.
Minha gata ficava trancada no meu quarto à noite com seus próprios suprimentos, então não havia chance de ser ela. Era a mesma coisa todas as manhãs na porta da frente. Sempre que ela terminava de comer a comida que roubou de mim, ela colocava o prato com as sobras no chão da cozinha para o gato bicar. Ela deixaria o prato lá por dias, a ponto de, se eu não os pegasse, haveria vários pratos no chão com comida em vários estágios de decomposição. Todos os meus pratos começaram a desaparecer, exceto os pratos do gato, é claro. E o que restou de louça, ela se recusou a lavar. Ela usou meu papel higiênico, meu sabão em pó, até meus absorventes. Isso durou cerca de 2 meses e continuou piorando progressivamente. Ela usava absorventes diários todos os dias e os trocava várias vezes ao dia e os enfiava na lata de lixo do banheiro. Ela iria deixá-lo lá completamente fluindo e derramando no chão por dias até que eu cedesse e colocasse luvas e as jogasse fora. A lata estaria cheia em cerca de 1 semana, então isso aconteceu algumas vezes. Isso nem é o pior. Eu era uma fotógrafa amadora na época, mas era meu sonho ser um fotógrafa profissional e ter meu próprio negócio de fotografia. Eu fotografava coisas para amigos e familiares como prática e um dia, peguei minha bolsa de câmera na sala de estar compartilhada e assim que a peguei, senti meu coração afundar no estômago. Você conhece aquele pavor instantâneo que toma conta de você no segundo em que você percebe que algo verdadeiramente angustiante aconteceu? Abro a bolsa e é claro que a câmera sumiu. Era uma câmera cara para aquela época da minha vida e foi um presente dos meus pais, então fiquei realmente arrasada. Eu não podia provar nada e nem tinha certeza de quanto tempo ela não estava lá. Pode ter sido o namorado dela que pegou, mas de qualquer forma ele se foi. Então agora é isso. Essa é a gota d'água. Eu preciso dessa cadela fora. Eu fui de uma garota legal para uma psicopata em cerca de 30 segundos. Não sou do tipo violenta e odeio confronto. Eu não estou esperando a porra de um despejo acontecer e eu realmente não tinha dinheiro para isso de qualquer maneira, então aqui é onde eu começo minha pequena vingança. Amy quer morar aqui comigo sem pagar aluguel, roubando minhas coisas, dando em cima do meu namorado e negligenciando o gato dela, que assim seja. Mas vai ser na porra dos meus termos. Uma informação vital. No meu divórcio, o idiota voltou a morar com a mamãe e eu levei tudo da casa para o meu novo apartamento. Então eu era o dona de tudo e o aluguel estava em meu nome. Comecei alterando a senha do Wi-Fi e a senha do computador. Na semana seguinte, minha empresa de TV a cabo veio e removeu as linhas de cabo do quarto dela. Comprei uma pequena geladeira para o meu quarto e um armário e coloquei toda a minha comida e suprimentos pessoais no meu quarto e coloquei uma fechadura de segurança na minha porta. Escondi minhas panelas e frigideiras. Tranquei o sabonete e o papel higiênico. Os armários estavam vazios. Eu paguei por tudo e seria a única a usá-lo. Quando o gato dela cagava no chão, eu pegava e passava na maçaneta da porta do quarto. Latas de lixo do banheiro transbordando cheias até a borda com seus absorventes íntimos foram jogadas em sua cama. Tirei os botões da lavadora e da secadora. Fiz todo o possível para tornar a vida dela desconfortável. Eu fiz outras pequenas coisas. Qualquer coisa que viesse à mente. Alguns meses antes, Amy e eu trabalhávamos na mesma loja e ela pegou emprestado o laptop de outro colega de trabalho. Ela acabou sendo demitida, mas nunca devolveu o laptop e o colega de trabalho estava realmente tentando recuperá-lo dela. Amy escondeu ele, é claro, então enquanto ela estava fora um dia, eu entrei e peguei o laptop e o devolvi ao seu legítimo dono. Amy chamou a polícia e disse que roubei o computador dela, mas expliquei o que aconteceu. Ela admitiu aos policiais que o computador não era dela e os policiais disseram que não era mais problema deles. Aquilo realmente a fez me odiar. Ela não estava trabalhando na época, então não é como se ela tivesse dinheiro para fazer ou comprar alguma coisa. Ela estava literalmente apenas existindo no quarto do meu apartamento. Ela desaparecia durante o dia, mas não tenho ideia de para onde ela estava indo. Ela se mudou após cerca de 6 semanas. Quando ela saiu do meu apartamento, eu nem sabia que ela havia saído. Acabei de perceber que ela não estava indo ou vindo por cerca de 1 semana. Então Tom e eu limpamos o quarto dela.
Ela deixou roupas, móveis quebrados, uma cômoda de papelão e 5 sacos de lixo que coletamos das pilhas de absorventes, comida podre e lixo comum que encontramos no quarto. É um milagre não termos baratas. Encontrei todos os meus pratos, talheres e xícaras perdidos, todos cobertos de comida e nojeira. Eu simplesmente joguei tudo fora. Eu gostaria de ainda ter as fotos. Curiosamente, cerca de 6 meses depois, abri a porta dos fundos para tirar o lixo e minha câmera estava em uma bolsa pendurada na maçaneta. Eu sei que M definitivamente não o devolveu. Por cerca de 2 anos depois, toda vez que eu descobria que M estava morando com alguém novo, eu mandava uma mensagem e enviava as fotos do quarto dela. Papéis no lixo que tinham o nome dela neles. E eu lhes contaria toda a história. Uma vez isso fez com que as pessoas com quem ela morava jogassem sua merda na varanda. Ela tinha acabado de se mudar e eles tinham filhos pequenos e não queriam arriscar com ela. Parei depois disso. Ela sabia que era eu contando a eles também, então achei que tinha feito o suficiente. Edith, ela levou o gato com ela, mas não antes de jogar meu gato fora. Meu gato sumiu por 10 dias.